resumir a live, esse conflito entre mínimo existencial e sobre a reserva do possível. Que é que eu disse? Embora alguns autores digam que esse mínimo existencial, esse conjunto de direitos fundamentais básicos para uma vida com dignidade deva sempre ser garantida, por outro lado tem autores que invocam esse princípio da reserva do possível, que esse princípio diz que temos que analisar quais são os custos desses direitos, embora as expectativas, as necessidades humanas sejam ilimitadas, a capacidade do Estado dar conta dessas necessidades são limitadas. Do ponto de vista jurisprudencial, não existe uniformidade sobre se a gente deve dar prevalência ao mínimo existencial ou à reserva do possível. Porém, a jurisprudência do STF indica que o mínimo existencial tem que ser preservado, o núcleo básico do mínimo existencial, não podendo o Estado invocar nesse ponto a reserva do possível. Cabe ao juiz e ao advogado que vai fazer o requerimento ao juiz apontar qual seria o núcleo básico do mínimo existencial. Então, uma questão em uma sociedade hipercomplexa como a nossa, em que há muita judicialização da política, quem vai ser o responsável no final das contas pela alocação dos recursos, ter muito conhecimento sobre como os recursos são alocados e que os recursos são finitos. Então vamos começar com a live a partir do mínimo existencial. Vou jogar logo um conceito do que seja esse mínimo existencial. Bom, o mínimo existencial é um conjunto básico de direitos fundamentais necessários à manutenção da vida com dignidade. Vou repetir. Conjunto básico de direitos fundamentais necessários à manutenção da vida com dignidade. Vamos lá. Onde é que surgiu o direito ao mínimo existencial? O direito ao mínimo existencial surge lá em 1953, né? No Tribunal Federal Administrativo Alemão, né? Que é um tribunal importantíssimo para esses temas administrativos. E o Tribunal Federal Administrativo Alemão, ele cria esse conceito de mínimo existencial e ele reúne na sua decisão três dimensões, três critérios que eu vou ter que fazer outra digressão para explicar para vocês entenderem o conceito desse mínimo existencial. O Tribunal Federal Administrativo Alemão, na sua decisão, ele diz que o mínimo existencial é um conceito jurídico-político formado pela dignidade da pessoa humana, formado pela liberdade material e no contexto do Estado social. Vou repetir. O mínimo existencial, que é esse conjunto básico de direitos fundamentais a uma vida digna, é formado pela dignidade da pessoa humana, pela liberdade material e pelo Estado social. Por que liberdade material? Se a gente olha a liberdade formal, é aquela liberdade oriunda do Estado liberal, né? Em que o Estado não deve intervir na vida dos indivíduos, né? É basicamente um debate esquerda-direita, né? Em que a liberdade material vai dizer que não adianta nada o Estado deixar todos fazerem o que quiserem, porque eles partem de pontos de partida diferentes, né? O cara que é rico, ele tem mais chances de atingir seus objetivos do que o cara que é pobre. Então tem que dar uma condição mínima de igualdade para que aí a gente possa se falar de liberdade de fato. Esse é o conceito de liberdade material. Então o Estado teria que interferir na economia, na sociedade, para tentar igualar os pontos de partida desses indivíduos. Estado social tem a ver com essas prestações positivas do Estado. E dignidade da pessoa humana em razão dessas prestações positivas do Estado, o Estado consegue dar vida digna a essas pessoas. Beleza. Alguma dúvida até aqui sobre o que seria esse mínimo existencial do ponto de vista filosófico, jurídico? Digam aí, coloquem aí nos comentários. Não tiveram dúvidas? Eu começo uma primeira problematização. A primeira problematização é a seguinte. Beleza.
Um mínimo existencial são direitos básicos para viver dignamente. Quais são esses direitos? Porque se a teoria diz que são direitos básicos, tem que dizer quais são esses direitos. Temos inúmeros direitos. E vai haver uma discussão política muito grande, o que é o básico para se viver, né? Bom, a jurisprudência, ela não diz quais são esses direitos. O que ocorre é que, do ponto de vista casuístico, as decisões dizem, não, esse é um direito básico ou esse não é um direito básico. Mas não há uma uniformidade de tratamento para a gente saber quais são ou quais seriam esses direitos. A doutrina, ela vai dizer de forma um tanto não específica que devemos procurar esses direitos básicos aonde? Na Constituição. E eu posso apontar para vocês um dispositivo constitucional, pelo menos, em que nós encontramos a menção do legislador constituinte de quais seriam esses direitos básicos. Eu estou falando do artigo 7º, inciso 4º da Constituição. O artigo 7º, inciso 4 da Constituição vai estabelecer os direitos que devem ser cobertos pelo salário mínimo, né? Veja o que diz o artigo 4º. Salário mínimo fixado em lei é direito social. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas. O que são necessidades vitais básicas? Mínimo existencial. É a mesma coisa em outras palavras. Então o que é que ele tem que alcançar? Tem que alcançar moradia, tem que alcançar a alimentação, tem que alcançar educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Então, são muitos os direitos considerados básicos pelo legislador constituinte. Isso é muito relevante em época de Covid-19, coronavírus. O que é que a gente está vendo? O Poder Executivo está aprovando uma espécie de renda universal básica, né, no valor de R$600, se eu não me engano. O que é isso? É para garantir que as pessoas... Oi, Suzane, bem-vinda. Garantir que as pessoas tenham essa renda mínima básica, né? Se a gente pensa, por exemplo, a saúde. O direito à saúde é um direito considerado básico pelo legislador constituinte. Então, o Estado, ele teria a obrigação de cuidar da saúde dos indivíduos. O indivíduo fica doente, o Estado tem a obrigação de dar condições para que esse indivíduo se recupere da doença. Pensem na era do coronavírus. Então, se eu, enquanto indivíduo, preciso de um remédio e eu não tenho condição de comprar esse remédio, eu poderia ajuizar uma ação para que o Estado me desse esse remédio. Ou se eu não tenho condição de custear o tratamento da minha doença, eu poderia ajuizar uma ação para que o Estado me custeasse esse tratamento para mim. E aí é que a gente entra num problema fundamental, que é esse conflito de direitos fundamentais, né? Os direitos, eles não são entidades abstratas que podem ser concedidos ao bel prazer de um decidor, de um julgador, ou o Estado pode custear tudo o que for. Por quê? Porque, embora as expectativas, embora as necessidades humanas sejam infinitas, a capacidade do Estado custear essas necessidades humanas são finitas. E aí que eu chego com a indicação de um dos melhores livros para introduzir esse tema, que é o The Cost of Rights, né? Que é o custo dos direitos, de Stephen Holmes e Carl Sustein, né? Que são dois dos maiores constitucionalistas que eu conheço, dois dos maiores constitucionalistas americanos, né? Ele vai desenvolver toda uma teorização para mostrar que os direitos têm custos e a capacidade do Estado de dar conta de fornecer esses direitos para os cidadãos é limitada, embora as expectativas e as necessidades humanas sejam ilimitadas. Então ele vai desenvolver toda essa perspectiva no livro dele, mostrando que recursos financeiros são finitos e a gente deveria debater sobre essas questões.
né? E aí é quando a gente entra nessa segunda parte da live sobre o conceito de reserva do possível. O que é isso? A reserva do possível. A reserva do possível é uma alegação do Estado de insuficiência financeira orçamentária frente às demandas dos indivíduos que requerem prestações do Estado. O que é que a prática jurídica diz? O que é que os tribunais dizem? O que é que a doutrina diz sobre como resolver esse conflito entre princípios, né? A doutrina e a jurisprudência não apresentam um tratamento uniforme acerca desse conflito entre esses dois princípios, o que significa que as soluções serão sempre casuísticas a depender do perfil do julgador, o perfil do decididor, né? O perfil inclusive político do decididor. Como é que a doutrina apresenta essa questão? A doutrina se divide em duas partes, né? Vai ter doutrinador mais ligado a... E aí a gente chega na questão disso que Suzane colocou, da AGU. Vai ter doutrinador mais ligado à defensoria pública, à advocacia, que vai dizer sobre o caráter absoluto do mínimo existencial, nunca podendo ser restringido pela reserva do possível. E vai ter doutrinador que vai dizer que não existe direito fundamental absoluto, logo o mínimo existencial pode ser não vou dizer desprezado, mas não pode ser atingido, pode em algumas situações não ser atingido em sua plenitude. E aí a gente pega a ideia de mandamentos de otimização de Robert Alex. O que é que eu percebo da jurisprudência dos tribunais, inclusive do STF? A jurisprudência dos tribunais vai dizer o seguinte: o poder público não pode invocar o princípio da reserva do possível se isso comprometer o núcleo básico do mínimo existencial. Vou repetir. Para o STF e para a jurisprudência predominante dos tribunais, o poder público, ou seja, a AGU, não pode invocar a reserva do possível se isso comprometer o núcleo básico dos direitos do mínimo existencial. Se vocês estudaram teoria dos direitos fundamentais, vocês sabem que os direitos fundamentais, como eu disse, não vão ser cumpridos em plenitude, só que não pode ter a invasão do núcleo básico, né? Então, como o Antônio perguntou, como fica a questão da universalização da concessão do direito quando ele é pedido no judiciário? É uma questão muito problemática, mas de um modo geral, se o núcleo básico dos direitos sociais, do mínimo existencial, tem que ser garantido. E esses direitos vão ser universalizáveis? Não vão ser universalizáveis, né? Na minha opinião, bom dia, Rafael Almeida. Não vão ser universalizáveis, por quê? Porque nenhum direito fundamental, Rafael Almeida, porque nenhum direito fundamental é absoluto. Isso a gente sabe pela teorização pela teorização dos teóricos de direitos fundamentais, pela jurisprudência do STF. Nenhum direito é absoluto. Então é uma ilusão a ideia da universalização dos direitos fundamentais. Eu trabalhei com isso no meu mestrado em Direito. Eu trabalhei sobre essa ilusão da universalização dos direitos fundamentais. Então, num caso concreto, Antônio, que você pegue, você tem que analisar. Também não é fácil analisar isso se aquele direito pleiteado está no núcleo básico do direito pleiteado. Se você não concedendo esse direito é totalmente desfigurado, isso você vai ter que conceder esse direito. Caso concreto. Imagine que um sujeito pede uma medicação para pressão alta. Ele tem pressão alta, meu pai tem hipertensão, ele toma seu remédio lá todos os dias. Imagine que um determinado remédio de pressão alta, ele tenha um efeito colateral.
que é o efeito colateral de o sujeito tem uma dor de cabeça por 20 minutos. Ele toma um remédio, tem uma dor de cabeça por 20 minutos, mas o remédio é eficaz para baixar a sua pressão. Esse remédio, ele custa 20 reais. 20 reais. Só que o sujeito, ele se incomoda muito com essa dorzinha de cabeça, né? Esse efeito colateral. Ele quer tomar um remédio que não tenha dor de cabeça, mas tenha a mesma eficácia em relação a baixar a pressão dele ou controlar a hipertensão dele. E aí ele pleiteia do judiciário um remédio que não é aquele que dá dor de cabeça e custa 20 reais. O remédio custa 100 reais. Mas não dá nenhuma dor de cabeça, é top. Ele combate a hipertensão do cara, e não dá dor de cabeça, vê? O melhor, só que ele não tem condição de pagar 100 reais para esse remédio que ele consome diariamente. Então ele pleiteia do judiciário, tendo em vista o direito à saúde, ele pleiteia do judiciário que o Estado custeie esse remédio para ele. Você, enquanto juiz, você pode, essa é uma forma de argumentação, você pode pensar em outra, mas a forma de argumentação é: esse sujeito tem condição de comprar o remédio de 20 reais. Tem um inconveniente daquela dorzinha de cabeça pequena que dura os 20 minutos. Se eu não conceder esse outro remédio que custa 80 reais a mais, que custa 100 reais, para esse sujeito não ter dor de cabeça, eu estarei infringindo o núcleo básico do direito à saúde. Nesse exemplo meio esdrúxulo meu, mas eu acho que pode acontecer na prática, você não estará ofendendo o direito básico à saúde. Então, no meu ponto de vista, o Estado tem razão. Então, reserva do possível, quem tem razão é a AGU ou a Procuradoria do Estado, já que você é um juiz estadual. Então, você poderia conceder que o Estado custeasse esse remédio, poderia também conceder, porque os cidadãos têm que viver com a maior dignidade possível. Mas se você não concede, você está negando a efetivação do direito à saúde? Não, na minha opinião, porque o cidadão ele consegue custear esse remedinho de 20 reais que combate a hipertensão, mas dá aquele inconveniente da dor de cabeça. Seria não efetivação e, por conseguinte, invasão do núcleo básico do direito à saúde se o sujeito não tem condição nem de comprar esse remédio de 20 reais. Ou se o efeito colateral desse remédio não fosse uma dor de cabeçazinha. Esse cara passasse mal e precisasse ficar 6 horas na cama depois que ele toma esse remédio. Aí estaria inviabilizando a própria vida dele, logo estaria atingindo o núcleo essencial do direito à saúde. Não sei se deu para entender esse ponto. Fale aí, se manifeste.